Eu, você, seu vizinho, todo mundo está com a impressão de que os livros estão mais caros. E não é só impressão, é verídico. Os livros realmente estão mais caros e quem acompanha o mercado editorial sabe que isso tem alguns motivos. Mas hoje eu não tô aqui para falar de problemas, eu tô aqui para falar de soluções. Você está no canal da livraria e o Bento levou, eu sou o Bento. Recado rápido, quando você clica aqui em gostei, o YouTube sozinho divulga o vídeo para mais pessoas. E a minha alegria é dizer para vocês que pessoas que não têm hábito de leitura já estão conhecendo o nosso trabalho. Isso não é mérito meu, é mérito seu, que sempre clica em gostei e ajuda a manter a literatura viva no Brasil. E eu quero muito te ver de novo, então se inscreve no canal, porque toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Fechou? Posso contar com você? Tamo junto. Beleza que livro tá caro, mas eu fico muito feliz em fazer parte da solução desse problema. Nós somos a livraria online e o que nós buscamos sempre é oferecer o menor preço em itens novos e usados. Então todos esses livros que eu vou citar hoje aqui estão presentes na nossa livraria, mas você pode encontrar em outros lugares por um bom preço também, tá? E o link da O Bento Levou tá aqui embaixo para você conferir tudo que a gente tem para você. O Vermelho e o Negro é um dos maiores clássicos da literatura francesa. É um romance fascinante que mistura amor, ambição, política, tudo ambientado numa França pós-napoleônica. A história acompanha o Julien Sorel, que é um jovem humilde que busca ascender socialmente. Ele é um cara inteligente, ambicioso, admira Napoleão e ele tem a perspectiva de que no mundo dominado pela aristocracia e pelo clero, as únicas opções dele ascender socialmente é através da carreira militar ou através da igreja. Inclusive na obra o vermelho é representado pelo militarismo e o negro é representado pela igreja. Mas calma que o negócio esquenta mais. O Julien inicia um trabalho como tutor dos filhos do prefeito e é lá que ele inicia um romance proibido com a esposa do prefeito. Ai, que delícia! Mais tarde ele se envolve com outra mulher influente, que é a Mathilde, que é filha de um poderoso aristocrata. Ele começa a entrar num redemoinho de trama política e social. Olha, de todos os elementos de uma história, o que eu mais admiro é a construção dos personagens. E o Julien é um dos personagens mais bem construídos que eu já li na vida. Porque o Julien, apesar de ser ambicioso e calculista, ele é um cara vulnerável. E para ascender socialmente, ele sofre um dilema moral diário. O autor, ele critica uma coisa em 1830 que a gente critica até hoje. Não adianta você ser uma pessoa extremamente talentosa e nascer na família errada. Nada daqui é do pobre funciona. Mas se você não curte críticas sociais, fica tranquilo, porque isso aqui, só as manipulações e as paixões proibidas do Julien, já vai te dar todo o entretenimento que você precisa. É um livro com diversas edições excelentes, mas uma que eu gosto muito é essa, da Círculo do Livro, e costuma custar entre 20 e 25 reais, mas na nossa mão está R$13,34. Nossa! Esqueci de perguntar para vocês qual foi o melhor livro mais barato que vocês já leram na vida. Aquele livro que você pagou baratíssimo e a experiência foi, ó, uma maravilha. O meu foi esse daqui, ó, Todo Dia, livro que eu paguei 10 conto no sebo e, nossa, a história é sobre um cara que acorda todo dia num corpo diferente, ele é uma espécie de entidade, e aí ele se apaixona por uma garota e todo dia ele aparece na casa dela com um corpo diferente. Bom demais esse livro. Conta pra mim qual foi o seu. O Homem que Roubou Portugal é um relato fascinante de um dos maiores golpes financeiros da história. É um livro que mistura crime e suspense para quem gosta de histórias reais que parece ficção pela audácia do bandoleiro. O livro conta a história de Arthur, que conseguiu falsificar notas do Banco de Portugal, mas o mais surpreendente é que ele não fez cópias grosseiras das notas existentes. Ele criou notas novas de 500 escudos. Isso mesmo que você ouviu, não existiam notas de 500 escudos. Olha a audácia do cara. O plano do Arthur era falsificar contratos e documentos para convencer uma gráfica na Alemanha que imprimia notas de vários países. Ou seja, ele convenceu a gráfica na Alemanha que era o próprio governo português que estava encomendando as notas de 500 escudos. Sendo ele a única pessoa com notas de 500 em Portugal, ele distribuiu pelo país todinho e assim ele ficou milionário. Agora imagina, milhares de notas que não tem valor nenhum circulando loucamente por Portugal. O cara sozinho desestabilizou a economia de um país inteiro. É uma história real, gente, digna de filme,
com mistério do começo ao fim, e o mérito do autor é que ele escreve a história como se fosse um thriller. É uma história pouco conhecida aqui no Brasil, é uma lástima que pouco se fala desse livro no YouTube. Livro bom, né? Deve ser muito caro. Que nada. R$ 33 na Bento Levou, pega lá que tá valendo a pena. Ada, o Ardor, de Vladimir Nabokov, o mesmo autor de Lolita, é um romance fascinante que mistura fantasia, filosofia. Se tu achou Lolita ousado, isso é muito mais ambicioso. O livro narra a história de dois meus-irmãos que se apaixonam desde a infância e vivem um romance muito proibido, muito intenso, que se estende ao longo das suas vidas. Só que a história se passa numa realidade alternativa chamada Antiterra, onde o tempo e o espaço se comportam diferente do nosso mundo. O leitor vai acompanhar a vida do Van e do Ada através das memórias do Van, que vai narrar a história cheia de jogos linguísticos. É um livro para quem gosta de proibidão, para quem gosta de explorar o limite dos desejos humanos, mas tem um pouco ali das consequências que isso gera, das contradições. Para mim, Nabokov é poesia para quem não gosta de poesia, porque apesar de não ser um saco de ler, aquela coisa com a linguagem difícil, é aquela leitura recompensadora que você pensa, caraca, eu tô lendo um negócio de alto nível. Esse é um livro chato de achar, seja novo, seja usado, mas na Bento Levou você vai encontrar. Amar, Verbo Intransitivo é um livro brasileiro do Mário de Andrade que narra a história de Carlos, um membro de uma família muito rica de São Paulo. Carlos é um adolescente, o pai dele está preocupado com a educação do filho, então ele contrata uma governanta alemã chamada Elsa para um propósito bem comum. Ela deve iniciar o Carlos no amor e na sexualidade de forma controlada e discreta. E isso mesmo que você ouviu, parece um livro hot, inconsequente, mas meus amigos, isso aqui é Mário de Andrade, um dos autores mais respeitados na literatura e na cultura brasileira, então fica tranquilo que ele não vai fazer feio. Infelizmente, envolver o filho nesse tipo de experiência era algo comum para algumas famílias ricas da época. É claro que o Carlos, sendo um adolescente, ele desenvolve um primeiro amor, uma paixão enorme pela Elsa, e aí a história vai ficando mais complexa. E lógico, a Elsa também tem sentimentos, tem dilemas, tem fragilidades. Você imagina o quanto esse livro deve ter sido polêmico, mas também inovador para a época. Uma coisa que eu acho maravilhosa nesse livro é que a história é contada em terceira pessoa, então a sensação de que Mário de Andrade tá conversando contigo, leitor, é enorme, é poderosa. Eu indico essa edição, capa dura da Círculo do Livro. Eu amo as edições da Círculo do Livro e na nossa loja tá só R$ 18,60. Vamos quebrar a rotina? Muita gente ainda acha que gibi é coisa de criança, mas vamos quebrar esse tabu com o Edifício de Will Eisner. Para começo de conversa, o Will ele é extremamente importante para a literatura em quadrinhos, tanto é que existe um prêmio chamado Eisner Award, que é o equivalente ao Oscar para os quadrinhos. E o Edifício é uma obra-prima da literatura que vai muito além do que as pessoas costumam esperar de um gibi. A história se passa num edifício de uma cidade grande que serve como centro das 4 histórias que compõem o gibi. Ao invés de focar num só protagonista, o Eisner divide a história entre 4 personagens que têm as vidas ligadas ao edifício de formas muito sutis, mas muito poderosas. Cada um tem a sua história de perda, fracasso, esperança, e o edifício, que poderia ser apenas pano de fundo das histórias, ele se torna uma testemunha silenciosa de cada um dos relatos. Depois que eu li esse quadrinho, eu comecei a andar pela cidade de São Paulo e imaginar as histórias que cada um daqueles edifícios tem para contar. Não importa a sua cidade, eu acredito que depois que você lê esse quadrinho, você vai passar por aquela praça que tu gosta, por aquela rodoviária, e você vai imaginar quantas histórias magníficas já passaram por ali. O Eisner, ele tem uma habilidade única de conseguir contar uma história sem excesso de diálogos, mas que através dos desenhos se conecta com o leitor de forma profunda. É uma conexão assim imediata. Não seja o tipo de leitor que tem preconceito com quadrinho, senão você vai perder muitas experiências literárias maravilhosas. Esse quadrinho costuma custar entre 25 e 40 reais, mas na nossa loja tá R$ 16,69. Você pode até falar, mas Bento, para conseguir um livro barato é fácil, é só entrar no site lá da livraria, colocar pelo menor preço e encher o carrinho. Mas quem garante que o livro mais barato do site é bom
é confiável. A gente tem um vídeo polêmico aqui no canal que fala sobre livros de autoajuda e como eles têm fama de serem o gênero literário que mais afana dinheiro do brasileiro. Mas eu não tô aqui para descer o pau no gênero não. Esse vídeo aqui é para te ajudar a sempre escolher um livro bom, independente do gênero literário. Desde já eu te peço para você deixar aquele gostei, você sabe, é muito importante para mim. Você sabe também que eu adoraria te ver mais vezes, então se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos, as próximas listas. E a verdade é que você que está me assistindo agora é meu tipo de pessoa favorito, um leitor. Tamo junto.